Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. O nosso grupo é composto por mim, pela Simone, Anice e Alberto. O nosso tema é voltado para os milagres de cura realizados por Jesus Cristo. Falaremos sobre a cura dos pecadores, a cura de cegos, de um homem mudo, de um surdo e gago. E qual a mensagem que Jesus quis nos passar com esses milagres? Esse foi o estudo feito pelo meu grupo e que vamos discorrer na aula de hoje para vocês. Então, eu vou acompanhando aqui o nosso livro, tá? Aula 62. Então, eu vou falar o item 1. Vou começar, pelo item 1. Jesus come com os pecadores. Quando Jesus esteve com os pecadores e os publicanos, ele estava sentado à mesa em uma casa, comendo na companhia destes e de seus discípulos. Vendo isso, os fariseus questionaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Os fariseus eram vaidosos e preconceituosos e não toleravam a companhia de pessoas humildes e pecadoras. Ao avistarem Jesus entre os pobres, comentaram com seus discípulos em tom de reprovação que o mestre se deixava rodear de gente de má procedência. Jesus, que jamais perdia uma oportunidade para ministrar um ensinamento adequado ao momento, respondeu-lhes: Os sãos, no caso as pessoas saudáveis, não têm necessidade de médicos, mas sim os doentes. Jesus curava os doentes do corpo e os doentes de alma, consolava aflitos, orava ao Pai rogando as bênçãos espirituais para os sofredores de todos os matizes. Item 2. O jejum, remendo de pano novo em vestido velho. Já na parábola do jejum, na qual Jesus foi questionado pelos fariseus, o porquê ele e seus discípulos não jejuavam e comiam normalmente junto ao noivo do casamento, Jesus explicou que aquele não era momento de jejuar, porque estavam junto ao noivo, mas que chegaria o momento para isso, e em resposta propôs-lhes uma outra parábola. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo, pelo fato de encolher, repuxa a roupa velha e o rasgão torna-se maior. Também o remendo do novo não combinará com a roupa velha, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho fará arrebentar os odres, o vinho se derrama e perdem-se os odres. Coloque-se antes vinho novo em odres novos, para que ambos se conservem. E ninguém há que, bebendo vinho velho, queira logo beber do novo, porque diz, o velho é melhor. Com essa parábola, Jesus quis ensinar por que não se pode adaptar novos e eficazes ensinamentos e práticas espirituais aos ensinos e costumes que não atendem ou que atendem parcialmente às necessidades evolutivas do espírito. Embora a prática do jejum de alimentos ajude no desenvolvimento do autocontrole, na cura de enfermidades e na manutenção da saúde psicofísica, Jesus propôs um tipo de jejum mais desafiador e necessário à evolução do espírito, o jejum espiritual, ou seja, a abstinência de atitudes que desrespeitam os direitos naturais do próximo, por meio da qual é possível desenvolver o amor, a caridade, a compaixão, o senso de justiça e o condicionamento da disciplina. Desse modo, Jesus censura as práticas exteriores sem o comprometimento espiritual tão necessário ao nosso processo evolutivo. Item 3. A mulher que ungiu os pés de Jesus. João se aproximou e interrogou: Mestre,
Por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe o padecimento infernal da consciência pesarosa e sem rumo? Neste estudo, vê-se a passagem da pecadora que ungiu os pés de Jesus, cujo tema central é o perdão dos pecados, analisando-se a visão espírita do pecado e a possibilidade de sua remissão, não como um referencial externo, em que Deus escolhe quem quer perdoar, e sim como um referencial interno, em que a individualidade, parando de cometer um erro, reparando seus erros anteriores e perdoando os erros do próximo, se harmoniza com a lei divina. Para o Espiritismo, arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar uma falta e suas consequências, pois, do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Isso foi tirado do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Tendo livre-arbítrio, o homem muitas vezes se afasta das leis da alma e se torna infeliz, e tem de responder pelas consequências de suas escolhas. Desse modo, não há no Espiritismo o conceito do pecado como uma ofensa contra Deus, situação na qual o culpado torna-se passível de uma punição correspondente. A doutrina espírita entende os desvios da lei divina como erros, que trazem a dor como consequência. A dor, por sua vez, é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. A dor é, portanto, o instrumento que nos obriga a corrigir as faltas que cometemos e retornar ao caminho do bem. Arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Também do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Por que Jesus não curava a todos? A doença é uma terapêutica da alma, dentro do mecanismo da evolução humana. É a filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos equilíbrios espirituais. Funciona também como processo que induz a reflexão e disciplina das atitudes. Enquanto não produzir os seus efeitos benéficos, não deve ser suprimida. De todos os enfermos que o procuravam, Jesus curou somente aqueles em que os efeitos purificadores da enfermidade já haviam atingido seu objetivo reequilibrante, ou aqueles que já apresentavam condições para receber esse auxílio no corpo físico. Para evitar as enfermidades, cuidemos não só do corpo, mas do espírito, cultivando bons pensamentos e sentimentos, praticando o bem e não o mal. Se apesar de nossos cuidados a enfermidade nos vier, vamos encará-la como um alerta ou advertência, ou ainda como consequência do passado, a exigir um reajuste para voltarmos ao equilíbrio espiritual. Então, não complique mais a situação com tristeza e desânimo, revolta e agressividade. Busque na medicina e nos recursos espirituais o alívio possível e, quem sabe, até mesmo a cura. Procure se conscientizar quanto ao que possa ter causado a enfermidade e modifique para melhorar o seu comportamento,
a fim de evitar o prosseguimento do mal e sua instalação mais profunda. Aplique no bom emprego de suas possibilidades de ação, apesar das limitações que uma enfermidade nos traz, a fim de compensar o desequilíbrio já causado, manter o equilíbrio nas áreas não comprometidas e adquirir merecimento para ser socorrido espiritualmente. E quando curado, seja grato. E para encerrar, uma reflexão. Quando tentamos entender o Criador, acabamos pensando que há erros, injustiças, esquecimentos. Acabamos imaginando que precisamos alertar e pedir constantemente a interferência divina em nosso dia a dia. Acabamos concluindo que Deus atende aos desejos de uma minoria privilegiada, curando uns, oferecendo uma sobrevida a outros, mas deixando multidões submetidas aos mais diferentes tipos de sofrimento. O Espiritismo veio explicar ou melhor, dar as primeiras explicações sobre a lei de ação e reação que faz repercutir em cada um os seus próprios atos e pensamentos. A lei de cooperação, a lei de sintonia, a lei de progresso, a lei de justiça e outras tantas que, apesar de derrubarem nossa crença nos milagres, fazem engrandecer ainda mais nossa compreensão de Deus, aumentando nossa confiança, trazendo explicações e consolo em nossos problemas, dando forças para enfrentar as dificuldades, motivando e oferecendo subsídios para a nossa transformação interior, rumo à felicidade plena. Bom, então essa é a minha parte, né, a minha mensagem, e agora eu passo a palavra para Simone. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos.